Pois bem, então a aula de hoje, nós vamos encerrar então a turma, né, com a aula da dissertativa e corrigindo os exercícios de fundamentos da educação, ok? Beleza? Então vamos começar com os exercícios de fundamentos da educação para que a gente encerre aí o que ficou pendente da última aula, beleza? Tranquilo? Tá? Então, os exercícios foram postados lá novamente. Vamos corrigi-los. Deixa eu pegar aqui minha folha. Um pouquinho. Pois bem, vamos lá. Pois bem, meus amigos, ficou faltando então a correção desse exercício aí que deu problema lá justamente na hora da correção por conta da internet, enfim. Então a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente está fazendo aí, fizemos na última aula. Vamos direto para terminar cedo e conseguir fazer tudo aí que a gente está programado para fazer, tá? Pois bem, a questão número 1, ela fala o seguinte: acerca do direito de profissionalização e a proteção no trabalho, de acordo com o ECA, é incorreto afirmar. Ou seja, você quer alternativa incorreta. Beleza? Tá? Então, a questão número 1, a alternativa incorreta é a letra D de dado, tá? Que ele está dizendo que ao adolescente aprendiz maior de 14 anos não é assegurado direitos trabalhistas e previdenciários, quando na verdade acima de 14 anos é assegurado direitos trabalhistas e previdenciários, quando na verdade está dizendo que não é. Por isso que essa é incorreta e essa que é a resposta. Eu chamo a atenção para um detalhe, tá, gente? Esse gabarito que está colocado aqui nessa folha, ele está todo trocado. O sistema lá que eu baixei essas questões, que são provas anteriores, publicou esse gabarito aí, mas eu já vi que ele está todo trocado. Então, não se assuste se o gabarito que eu passar para vocês seja totalmente diferente a esse que está aí embaixo, tá? Então a questão número 1 corresponde à letra D de dado, tá bom? Ok? Questão número 2. Fale comigo. Isso, seleção 2. É aquela, Silma, não sei se você lembra, que a gente estava corrigindo aí, a gente teve que parar de corrigir, porque a internet estava travando. Então a gente não fez essa. Ficou faltando corrigir essa. Oi? Sim, é. Então, isso. Tá, beleza. Então vamos lá. Questão número 2. Isso. Segundo o ECA, são princípios que regem a aplicação das medidas de proteção da criança e adolescente, exceto qual? Ou seja, o que não é uma medida de proteção. Não é. Não é. Tá? Ok? O que estaria incorreto? Bom, letra A. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam seus deveres com a criança e com o adolescente. Tá certo? Não é para marcar essa, correto? B. A criança e o adolescente não têm o direito de ser ouvido. Meus amigos, claro, óbvio que essa letra B é a letra incorreta, beleza? Eles têm sim o direito de ser ouvidos, beleza? Tranquilo? Então, ele está dizendo aí, apontando que não tem direito
de ser ouvido quando na verdade tem direito de ser ouvido. Ok? Beleza? Pois bem, vamos para a questão número 3. Questão número 3 fala de LDB, Lei, Diretrizes e Bases da Educação. Perguntando qual é o papel da União, qual é o papel do Estado e qual é o papel do município. Beleza? Fale comigo. Oi. A 2 é letra B, Silma. Na verdade você está querendo. Na verdade você está querendo a resposta incorreta, né? A 2 é letra B, de Brasil. B de Brasil. Tá? Beleza? Ok, vamos lá. Vamos para 3. A 3, ele está pedindo o seguinte: qual é a responsabilidade da União, do Estado e do município? Claro, esse item 1, que ele fala sobre assegurar o processo nacional, claro que é a União. Então, número 1, a primeira, já entra o quê? Número 1, correto? Bom, a segunda, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Gente, essa daí não diz muita coisa. Por quê? Porque essa daí pode ser tanto a 2 quanto a 3. Beleza? Tá? Agora você vai matar a alternativa nessa terceira, quando ele fala, ó, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Quem é que dá prioridade ao ensino médio? Estado. Então, automaticamente você já matou. Vai ficar 1, 3, 2. Então fica 1, 3, 2, letra D de dado. Ok? Letra D de dado. Foi? Questão número 4. A questão número 4. A atual estrutura do Sistema Nacional Educacional Regular no Brasil consiste na composição dos níveis escolares básico e superior. Ele quer saber o quê? Qual corresponde à educação básica? Educação básica é formada por educação infantil, fundamental e ensino médio. Portanto, a resposta é a letra C, de coração. Já a questão 5, ele fala: para assegurar que a aprendizagem do aluno seja significativa, na qual ele construa a realidade, atribuindo-lhe significado, analise. Então, ó, é para falar sobre a aprendizagem significativa. Deixa eu permitir aqui a entrada de mais um atrasadinho. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Então, ó, a 5, ele fala sobre aprendizagem significativa. O que corresponde à aprendizagem significativa, beleza? Vamos lá. 1. O aluno deve estabelecer relação entre o novo conteúdo e os elementos dispostos na sua estrutura cognitiva, tá certo? 1 é verdadeiro. 2. O conteúdo ensinado deve ter significado do ponto de vista de sua estrutura interna e da sua possível assimilação, estrutura lógica cognitiva. O 2, gente, falou a mesma coisa que o 1 com outras palavras. Então, também está correto. 3. O professor deve levar em consideração o que o aluno é capaz de fazer e aprender em um determinado momento, de acordo com as estratégias do desenvolvimento operatório. Pô, a 3 está errada. É a única que está errada, gente. Claro que não. A aprendizagem significativa não é ensinar o que o aluno é capaz de aprender naquela etapa determinada.
Beleza? É estabelecer conexão com o quê? Com o saber do aluno, com a história do aluno. 4. Né? Então até agora só a 3 está errada. Né? O aluno deve estar motivado para relacionar o que aprende com o que já sabe. A 4 está completamente correta, também é para ser marcada. E a 5, o aluno deve considerar o papel da memória na aprendizagem escolar, tão asseverada por muitos, que de forma alguma deverá ser mecânica e repetitiva. Ou seja, não pode ser mecânica nem repetitiva, tá certo? Isso corresponde à aprendizagem significativa. Então está certo a letra E, 1, 3. O 3? Não, o 3 está errado. Ué, tá certo o 1, o 2, o 4 e o 5. 1, 2, 4 e 5. Ué, não tem essa opção. Não tem. A questão número 5 está anulada, não tem resposta. Ok? Tranquilo? Questão número 5 está anulada. Tá? Já a questão número 6 relaciona os seguintes elementos do planejamento às respectivas características. Bom, meus amigos, olha só, vamos lá. Então, ó, conhecer a sociedade e a comunidade local é o quê? É o diagnóstico. Então corresponde ao número 1. Beleza? Orientar quanto à seleção dos conteúdos, a escolha das estratégias de ensino, né? E o processo de avaliação deve prever trabalhar com o potencial dos alunos, explorando, né? Que vai orientar, né? Isso aí corresponde à seleção de conteúdos, né? Estratégia de ensino. Seria o número 2, o objetivo, né? Aí o 3, sua adequação será determinada em função do... Não, minto. Esse seria o 3, conteúdo. Fica 1, 3, beleza? Sua adequação será determinada em função do diagnóstico. Aí sim seria o quê? Número 2, objetivo. E por fim, né, permanente do processo de ensino-aprendizagem, com vista no seu replanejamento e melhoria, seria o que sobrou, o 4. Então, vamos ver as alternativas lá. 1. Ué. Seria, tá sem resposta aqui. Ficaria 1, 3. Deixa eu ver aqui, essas questões longas eu acabo me perdendo, porque ela não cabe tudo na mesma página. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Conhecer a sociedade e a comunidade local, essa daí seria o número 1, que é o diagnóstico. Ok? Orientar quanto à seleção dos conteúdos, a escolha das estratégias de ensino e o processo de avaliação deve prever trabalhar com o potencial dos alunos explorando. Esse aí pode ser o número 2, objetivo. Beleza? 3. Sua adequação será determinada em função do diagnóstico. Tá? Pode ser aí no caso o número 3, conteúdo.
E o último, sem dúvida, é o 4, que corresponde à avaliação. Então fica a letra A de amor. 1, 2, 3, 4. A questão 7, ela fala o seguinte: é através dessa forma de avaliação que se faz o acompanhamento progressivo do aluno. Beleza? Ou seja, ao longo do processo, acompanhando o aluno, seria, no caso, a avaliação formativa, letra C de coração. Beleza? Tranquilo? Seria a avaliação formativa. Tá? Questão 8. A questão 8, ele coloca um texto enorme para perguntar quem foi o autor da teoria da epistemologia genética. Epistemologia genética, o autor foi, no caso, meu amigo, letra B, Jean Piaget. Ok? A questão 9, ele fala o seguinte: na perspectiva da gestão democrática, o planejamento escolar caracteriza-se pelo seu caráter interativo, dialógico, flexível, cujas finalidades são, exceto qual, ou seja, ele quer o que não é uma finalidade. Tá? Beleza? O que está errado. E o que está errado, meus amigos, é a letra E. Agora, eu vou te falar por que ela está errada. Quer ver? Ó? Olha lá. Orientar o processo de tomada de decisão e de execução dos objetivos e metas estabelecidos pela direção. Agora, sem interferência da comunidade escolar? Claro que não, gente. Com interferência da comunidade escolar. Até porque ela participa na construção dentro da gestão democrática. O próprio enunciado aqui em cima, lá, ele fala, ó, caráter interativo e dialógico. Então, obviamente, tem que ter intervenção da comunidade escolar, e ele está dizendo aí que não tem, por isso que essa alternativa é a incorreta. Ok? Vamos para a questão 10. Além dos conceitos serem transmitidos, a escola básica deve se preocupar com a necessidade de aprendizagem do aluno e, sobretudo, as necessidades da sociedade como um todo. Considerando essa premissa, analise as afirmativas a seguir. Então, é para você encaixar isso que está aí no buraquinho lá, beleza? Então, ó, vamos lá. Os conteúdos, pontinho, pontinho, correspondem ao compromisso científico. Conhecimento socialmente produzido. Conhecimento socialmente produzido é o conteúdo conceitual. O 2. Conteúdos correspondem ao compromisso filosófico. Ó, filosófico, ético, não é? Comportamental. Então seria o que? O conteúdo atitudinal. Beleza? E o 3, conteúdo pontinho, pontinho, corresponde aos objetivos, resultados e meios científicos para alcançar, articulado por ações. Agora, ele vai te dar mole, ó, passos ou procedimentos. Esses conteúdos correspondem ao conteúdo procedimental. Então ficou conceitual, atitudinal, procedimental, letra D de delta. Foi? Questão 11. Estatuto da Criança e Adolescente, seu capítulo fala sobre direito à profissionalização. Qual que é a alternativa correta? Beleza? Mais uma vez, ao adolescente maior de 14 anos são assegurados direitos trabalhistas e previdenciários, seria a letra C de coração. Beleza? Mesma pergunta diferente para a resposta mesma, tá? Da número 1, se eu não me engano.
Questão 12. Em relação aos fundamentos, aos PCNs, assinale a alternativa correta. Beleza? Bom, vamos ver o que ele fala aí do PCN. Bom, reconhece a importância da participação construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da intervenção do professor para a aprendizagem dos conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do indivíduo. Vamos ver as outras alternativas. Né? Apresenta a concepção de ensino-aprendizagem como um processo que se desenvolve por etapas. Não, PCN não fala de etapa. Está errado. C. Adotam como eixo de desenvolvimento de capacidade do aluno processo em que os conteúdos curriculares atuam como fins em si mesmo. Não, necessariamente. Tá? Então, estaria fora essa questão aí. D. Adota a ideia de que não se deve corrigir os erros. Claro que está errado, totalmente. E. Apresenta a ideia de que o processo cognitivo acontece se você justapor. O que é justapor? Colocar por cima seu conhecimento? Claro que não. A resposta realmente é a letra A de amor. Beleza? Foi? Questão 13. Erradicação do analfabetismo. Universalização do atendimento escolar. Gente, isso são metas. São metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, letra D de dado. Ok? 14. Fala sobre BNCC. Assinar a alternativa incorreta. Aquela que está errada. Beleza? Claro que a que está errada é a letra C de coração. Por quê? Olha o que a letra C de coração está dizendo. É uma referência para as escolas, ok. Agora, sendo optativo sua aplicação, claro que não. Se é uma base nacional comum, ela é o quê? Obrigatória a todas. E não optativo, como está sendo colocado aí na letra C de coração. Por isso que essa alternativa é a alternativa incorreta e a que deve ser marcada, ok? Questão 15, tá? O planejamento escolar tem qual função? Explicar princípios, diretrizes, procedimentos do trabalho docente? Sim. 2. Prever resultados, conteúdos, métodos? Sim. Questão número 3. Atualizar os conteúdos do plano sempre quando que for preciso. Ou seja, replanejar? Sim. Tá tudo certo. A número 15 é a letra E. Ok? Tranquilo? Então, com base nisso, pagamos aí o que a gente estava devendo do exercício que, por questões técnicas, não corrigimos no dia. Beleza? E agora a gente acabou de corrigir. Alguma dúvida, perguntas, colocações, comentários? Bate-papo, gente? Tranquilo? Fluiu? Maneiro? Legal? Então vamos falar agora sobre a construção de um texto dissertativo. Bom, meus amigos, eu tenho plena consciência de que vocês tiveram essa aula com a professora Sheila, que obviamente ela focou mais a parte relacionada à questão da língua portuguesa, né? E agora comigo nós vamos focar mais sobre a questão técnica, tá? Beleza? Sobre a questão técnica da prova dissertativa, ok? Beleza? Tranquilo? Pois bem, gente, o texto que vocês vão fazer, tá? Será um texto 30 linhas, dissertativo, com caráter objetivo. O que acontece? Primeiro, Anderson, o que é um texto dissertativo? Um texto dissertativo é um texto argumentativo.
Então, o texto que você vai desenvolver será um texto, tá? E para esse ponto foi até bom a prova ter sido adiada, porque isso dará tempo para você resolver textos, no caso, textos dissertativos, produzir textos, né? E treinar bastante quanto a isso. Por que treinar bastante? Porque o tema, gente, é um tema ligado à educação. O tema que você vai ter na prova de vocês é um tema ligado à área de educação. Sempre assim, tá? Uma coisa ligada à Base Nacional Comum Curricular, uma coisa ligada aos desafios da educação hoje, uma coisa ligada ao erro na questão da aprendizagem. É sempre uma questão pedagógica, tá? Enfim, que é o termo. Agora, o que acontece? Você vai desenvolver argumentos, é um texto argumentativo, né, que é dissertativo, sendo que é um argumentativo objetivo. O que é um texto argumentativo objetivo? Ele é um texto caracterizado pela impessoalidade. Então, o elemento que você tem que ter no seu texto é o elemento voltado para a questão da impessoalidade. É diferente de uma prova de Enem. É diferente de uma redação, de um texto dissertativo que você faz numa faculdade. Por quê? Porque lá são textos dissertativos subjetivos, que o próprio nome já diz. Se é subjetivo, significa dizer que você tem que ter o quê? Você tem que ter características da sua opinião. Beleza? Nesse caso, não. A prova de concurso é um texto subjetivo, objetivo, tá? E, obviamente, primeira coisa, primeira característica é a impessoalidade. Então, não é a sua opinião. Você tem que argumentar com base em argumentos de autoridade. O que é argumentos de autoridade? Argumentos ligados a autores ou ligados à legislação. Beleza? Então, é um texto realmente para você mostrar conhecimento. Como assim conhecimento? É um texto que você vai fazer muitas citações. Por que citações? Porque você vai ter que citar leis, você vai ter que citar autores. Legal? Por quê? Porque a sua argumentação, tá? Tá passando agora o carro do ovo aqui na minha porta. Não sei se acontece isso com vocês. Aí tá passando o carro do ovo. 30 ovos, R$10. Pera aí. Pronto, passou o carro do ovo. Eu tenho pena da galinha, né? Não se valoriza, né? 30 ovos, R$10, né? Bom, mas o fato pelo menos o ovo tá barato, né, gente? Uma coisa a gente não pode negar, né? Porque a carne, as outras coisas, tá tudo caro, né? Não se valoriza, né? Eu tava vendo no outro dia uma chargezinha no Facebook, uma galinha, né? A vaca virando pra galinha falando assim: você tem que se valorizar, poxa, 30 ovos por R$10, pô, você não tá tendo valor nenhum. Quer dizer, enfim. Mas o fato é que o argumento que você tem que colocar na sua dissertativa objetiva são argumentos de autoridade. E o que é um argumento de autoridade? É um argumento respaldado em autores. É um argumento respaldado em citações, em referências da lei. Gente, como eu acabei de falar para vocês, tá? O texto de vocês será um tema da área de educação, da área pedagógica. Então é óbvio que uma coisa que você vai poder citar de cabo a rabo é a LDB. É se embasar na LDB para poder ali construir a sua argumentação de autoridade, até por se tratar de um texto argumentativo objetivo, pautado em argumentos de autoridade, ok? Beleza? Outra característica do seu texto dissertativo: ele é um texto que deverá ser composto de 4 a 5 parágrafos. Você não pode ter menos de 4 parágrafos
e você não pode ter mais de 5 parágrafos, ok? Não pode ter menos nem mais. Por quê? Porque o texto dissertativo, ele se divide entre introdução, desenvolvimento e conclusão. O primeiro parágrafo é o parágrafo de introdução. E como a Sheila falou brilhantemente, eu também te falo, tá? É o texto que você vai apresentar suas ideias. Então, o texto que você apresenta as suas ideias, beleza? As ideias que você vai desenvolver, no caso, baseado em argumentos de autoridade, que não são os seus, mas sim argumentos oficiais, no parágrafo de introdução, que é o primeiro parágrafo, tá? O segundo, o terceiro e, dentro da preferência, o quarto parágrafo corresponde ao parágrafo de desenvolvimento, que o próprio nome já diz. É quando você vai desenvolver os argumentos que foram apresentados no primeiro parágrafo, que é o de introdução. Beleza? Tranquilo? Professor Anderson, por que eu não posso ter uma redação com 3 parágrafos? Um de desenvolvimento, um de introdução, um de desenvolvimento, um de conclusão. Por quê? Porque o cara que vai corrigir a sua redação, ele vai te eliminar. Por que vai te eliminar? Porque ele vai dizer que você apresentou poucas ideias. Como é que ele vai dizer que você apresentou poucas ideias? Contando os parágrafos. Ele vai ver que você só tem um parágrafo de desenvolvimento. Logo, se você só tem um parágrafo de desenvolvimento, significa dizer que você apresentou apenas uma ideia. Uma ideia. Só tem um parágrafo de desenvolvimento. Correto? Então, consequentemente, você ficará reprovado por apresentar poucas ideias. Se você faz uma redação com 4 parágrafos, são 2 de desenvolvimento. Ok. 5 tá ótimo. São 3 de desenvolvimento. Mais de 5, você também ficará reprovado. Por quê? Porque o que acontece? Como você tem um número lá de 30 linhas, é máximo. Consequentemente, o que acontece? Se você fizer uma redação, um texto dissertativo de mais de 5 parágrafos, seus parágrafos vão ficar muito curtos para você respeitar o número de linhas. Então, ele vai te reprovar dizendo o seguinte: o candidato apresentou muitas ideias, claro, tem parágrafo pra caramba, mas desenvolveu pouco cada ideia apresentada. Por quê? Porque os parágrafos são muito curtos, vão ser parágrafos com 1 a 2 linhas. Tá? Então, consequentemente, o ideal seria uma redação de 4 a 5 parágrafos. Então você já vai ter que treinar em cima disso, beleza? Tá? Característica que eu chamo a atenção